quando a pressão normaliza, isso tende a minimizar as dores de cabeça. E por que que ela não teve melhora? Porque lá mostra que, na verdade, não teve efeito nenhum, né? Esse, quando a gente tem uma situação dessa, vocês viram lá em cardio de hipertensão, e às vezes a gente não consegue identificar da onde vem essa hipertensão, né? Tem alguns medicamentos de escolha aí pelos quais a gente começa, né, a prescrição. Só que nesses casos de feocromocitoma, né, onde a gente tem uma descarga muito grande de catecolaminas, normalmente esse paciente, a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar a pressão arterial. A gente tem, às vezes, que associar 2, 3 classes de antihipertensivos para conseguir ter uma melhora considerável, né, um controle adequado da pressão arterial. Então, a partir de uma prescrição de um único fármaco ali e esperar evoluir, seria realmente muito difícil de controlar até a pressão arterial, tá? Depois vocês comentaram que ela começa a ter ataques de fúria, não é isso? Ela tava quebrando coisas, né? Que ela gostava muito. Isso que são alterações psicológicas, né? Um efeito importante aí das catecolaminas bastante alteradas. E qual foi o último sintoma que ela teve? Que aí realmente chamou atenção, né? Para caracterizar, para que olhassem, digamos assim, o quadro dela, não como um distúrbio psicológico em si, né? Mas que seria algo fisiológico. Ela teve uma dor intensa no abdômen? Antes disso, Não lembro. Ela sentiu uma bola na barriga, não foi? Uma massa. isso, mas antes de palpar essa bola, o que ela apresentou antes disso? Ela teve peso. Isso, uma perda de peso considerável, né? Isso é o que passou a chamar atenção, porque ela saiu ali de 55, 60 quilos para 40 quilos, né? E a gente sabe que uma perda de peso né, dessa proporção em um indivíduo que não está fazendo nenhum tipo de dieta, indica que alguma coisa está bastante alterada aí no indivíduo, no metabolismo, alguma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Tanto que foi aí que ela marcou outra consulta, e aí quando ela teve a percepção aí de palpar esse volume na região abdominal, eles anteciparam aí a consulta, né? Então, ela teve aí um tempo bastante grande de desenvolvimento da doença. Eu não me recordo ao certo, mas eu acho que foi perto de 10 anos evoluindo o quadro, né? E esse tumor crescendo cada vez mais até que ele ficasse palpável mesmo, né? Até que ele ficasse de um tamanho razoável, né? Eu acredito que é realmente muito tempo, né, que daria para fazer outras investigações e outros exames, né, que pelo menos fosse excluindo algumas possibilidades e, e fazendo tratamentos que se ajustem muito bem, né? Enfim.
A, a questão, né, que vocês levantaram aí de, mas, né, será que o médico não podia pedir isso, aquilo outro? Isso a gente entra até numa questão de sistema de saúde mesmo, né? Nos Estados Unidos, a gente não tem, lá não tem um sistema de saúde como a gente tem aqui o SUS, né, que pode não ter um atendimento das melhores maravilhas, mas, né, tem um atendimento, eles lá têm atendimento só privado, e normalmente os exames são bastante restritos, né, então tem algumas coisas que são culturais, assim, né, não que eles não tenham recursos, tem, mas o uso é um pouco diferente do que a gente vê aqui, né. É bem interessante para que vocês entendam que a gente às vezes fala, nossa, olha para o córtex adrenal, quanta coisa ele faz, né, quantos hormônios ele produz, e aí a gente fala, olha para a medula só catecolaminas, mas as catecolaminas, elas têm um impacto muito grande no nosso organismo, né, e a suprarrenal não é a única fonte dessas catecolaminas também. Aonde mais elas são produzidas? Sistema nervoso. Sim, pelo sistema nervoso o quê? Central? Só central? Não tem Periférico periférico? também. Qual periférico? De qual periférico que a gente lembra quando a gente pensa em catecolaminas? Simpático. Simpático. Simpático, né? Então, nós temos aí a produção pelo sistema nervoso simpático e também a produção pela adrenal. Qual é a diferença entre eles? Eu Qual é a acho que diferença entre a produção no central e na adrenal? na adrenal vai para o sangue, não é? O, a catecolamina. Aí por isso que vai ser tipo um hormônio aqui. E isso, essa é uma das diferenças importantes. E que mais? Aquilo que é produzido é a mesma coisa? A quantidade é diferente, tipo, epinefrina é mais na adrenal e norepinefrina no sistema nervoso? Vocês estão vendo minha tela inteira agora, gente? Sim. Exatamente, ó. Quando a gente fala dos neurônios, né, que são adrenérgicos, que produzem catecolaminas, na verdade, ele só produz a norepinefrina, tá? Então, quando a gente fala do simpático, dos neurônios do sistema nervoso simpático, a gente fala de produção de norepinefrina. Já a medula da suprarrenal, ela vai produzir tanto norepinefrina quanto epinefrina, ou noradrenalina e adrenalina. Ok? Então, quando a gente tem ali, né, uma descarga adrenérgica, que a gente estimula todos aqueles neurônios do sistema nervoso simpático, né, que manda ali ramificações para todos os nossos órgãos. Então, eu tenho nervos simpáticos inervando desde pupila, pele, trato gastrointestinal, coração, pulmão, e assim vai, né? Um desses ramos vai para a suprarrenal, né? Então, quando a gente tem, lembra que eu tenho o neurônio
pré-ganglionar, né, porque esse sistema é formado por 2 neurônios. Então, eu tenho o neurônio pré-ganglionar, que sai lá da região medular e vai até um determinado gânglio. Esse neurônio é colinérgico, né, então, todo neurônio pré-ganglionar, tanto do simpático quanto do parasimpático, ele é colinérgico, ele libera acetilcolina, estimula o neurônio pós-ganglionar, que vai até o órgão-alvo. Aí sim, se for um neurônio do simpático, esse pós-ganglionar vai liberar noradrenalina. Se for um neurônio do sistema parasimpático, ele vai liberar acetilcolina também. Ok? Lembraram? Sim ou não, gente? Nós vimos isso lá no comecinho do digestório. Sim, sim. Então, beleza. Então, um desses neurônios que sai ali do simpático, né, ele vai, assim como alguns vão inervar coração, pulmão, ele vai inervar a suprarrenal, que é o que a gente consegue visualizar aqui, ó. Esse daqui é um neurônio pré-ganglionar simpático, né, que vem inervar aqui a medula. Então, aqui, ao invés de eu conectar com o neurônio pós-sináptico, né, o pós-ganglionar aqui, que vai liberar noradrenalina, a própria medula faz esse papel. Eu não tenho um neurônio pós-ganglionar aqui, só o neurônio pré, que vai liberar acetilcolina aqui na medula da adrenal e estimular as células cromafins a produzir as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Muito mais adrenalina vai ser liberada aqui. Pelo menos 80%, né, é de adrenalina e 20% de noradrenalina. E aí sim, isso vai para a corrente sanguínea, como vocês colocaram aí no início. Por quê? Porque quando o neurônio pós-ganglionar simpático vai lá e inerva o coração, por exemplo, ele descarrega lá no coração noradrenalina e é um efeito local, né? Toda a noradrenalina está sendo despejada direto ali sobre o coração. Enquanto as catecolaminas produzidas pela medula da suprarrenal, elas vão para a corrente sanguínea. E a partir daí, elas podem atuar sobre todos os receptores adrenérgicos que nós temos, distribuídos pelo organismo. Então, a gente pode dizer que o efeito, né, da ativação simpática sobre todos os órgãos pela inervação, ela é bem rápida, né, e o efeito dura menos. Agora, quando a gente estimula a medula da adrenal, o efeito demora um pouco para aparecer, porque eu tenho que produzir as catecolaminas e despejar na corrente sanguínea, mas também ele é mais duradouro. Ah, por quê? Porque ele vai ser distribuído pela corrente sanguínea, vai chegar nos órgãos e tecidos, a gente demora um pouco mais para metabolizar, tá? Então, é importante que vocês entendam que esse estímulo aqui, ó, para a produção das catecolaminas na suprarrenal, ele é feito por um neurônio pré-ganglionar colinérgico. Tudo bem? É pré-ganglionar colinérgico, é isso? Pré-ganglionar. Todos os neurônios do sistema nervoso simpático, que são pré-ganglionares, eles são colinérgicos. Os pós-ganglionares, ou seja, depois que faz a sinapse lá no gânglio, é que ele se torna pós-ganglionar. Beleza. Ficou claro isso? Sim, sim. Ok. Então, quem faz a estimulação
aqui das células cromafins é a acetilcolina por um neurônio pré-ganglionar. E aí a medula responde produzindo as catecolaminas, tá bom? Vocês viram lá na morfologia, né, como se organiza o córtex e a medula, e também como que é a irrigação sanguínea, né, tanto aqui da suprarrenal quanto lá do pâncreas, é importante por onde o sangue chega, onde ele passa primeiro, né, quais células que ele banha primeiro, quais células que ele banha depois, quando a gente tem células, né, organizadas em uma determinada hierarquia. No caso aqui da suprarrenal, né, essa irrigação, ela tem um sentido, ela vem do córtex, então chega aqui, primeiro a gente tem a irrigação do córtex, e os vasos que saem do córtex, eles adentram até a medula. E a partir daqui é que sai. Isso garante o que para a gente? Que tudo que está sendo produzido aqui no córtex da suprarrenal, né, os hormônios que vocês viram lá com a Adriana, eles entram aqui na circulação para poder ser distribuído pelo corpo, só que esse sangue, antes de sair da suprarrenal, ele passa para a região medular. Então, tudo que produziu no córtex vai primeiro passar aqui pela medula para depois sair. Qual é a importância disso? Alguém viu alguma coisa nesse sentido? Sim ou não? Alguém leu alguma coisa lá da parte de medula? Pelo que eu vi, parece que o cortisol ele pode estimular, né, a produção endócrina da medula. Sim, estimula. Sabe por que via? Caraca! O cortisol, ele é essencial para que aconteça a última etapa de conversão para que eu tenha adrenalina. Por quê? Se a gente olhar, né, para a síntese que acontece lá no neurônio, eu tenho o precursor, que é a tirosina, aí eu vou tendo ação enzimática e eu formo primeiro DOPA, né, que é comum à dopamina, ela também é uma catecolamina. Então, se eu tenho um neurônio dopaminérgico, ele vai expressar a enzima que converte o DOPA em dopamina. Se é um neurônio adrenérgico, ele vai ter a enzima que converte a DOPA em norepinefrina. Tá? Então, a via inicial é comum, a norepinefrina e a dopamina, e o que vai diferenciar se vai formar um ou outro é o tipo de enzima que a célula tem. Então, eu tenho uma via, né, em cascata de enzima. E por que que o neurônio não consegue produzir adrenalina? Por que que para na noradrenalina? Por que que vocês acham que a síntese não continua até a adrenalina nos neurônios adrenérgicos? Hein? É porque ele não tem a enzima que converte ela? Ele não tem a enzima, tá? Ele não tem a enzima que faz a última conversão da noradrenalina em adrenalina. E por que que ele não tem a enzima? Porque essa enzima, né, a síntese dessa enzima, ela é estimulada pelo cortisol. Então, esse cortisol que foi produzido aqui no córtex da suprarrenal, entra na corrente sanguínea, e aí, ao passar aqui pela região medular, esse cortisol estimula
a produção da enzima que faz essa última etapa. Então, olha aí o link entre a região cortical e medular, né? Elas se conversam, uma tem influência sobre a outra. A produção de adrenalina é definida, é controlada pelo cortisol. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma série de alterações, né, que vão modular aí a ativação do sistema nervoso simpático. E aqui, ó, a gente vê claramente, né, que eu posso ter a ativação do simpático, produzindo acetilcolina, que é liberada no gânglio, onde tem a sinapse entre o neurônio pré e pós-ganglionar. O neurônio pós vai liberar norepinefrina e ele vai ter efeito local, né, nas células onde ele está conectado. Enquanto a ativação simpática, que vem esse neurônio colinérgico até a medula, também libera acetilcolina aqui na medula, só que aí ela própria é que vai produzir epinefrina e norepinefrina, sendo que 80% é epinefrina, tá? Falando aqui das enzimas, né, que a gente estava falando aqui no processo, olha só. A tirosina é um aminoácido base para a produção de catecolaminas, né? Esse aminoácido é importante para produzir o que mais mesmo que a gente viu? T3T4. T3T4, né? Então, nós temos aqui o aminoácido tirosina, muito importante para a produção aí, né, de hormônios, tanto T3 e T4 quanto as catecolaminas. Essa tirosina, ela sofre um processo de hidroxilação, tá, através da tirosina hidroxilase. Então, aqui, ó, eu tenho também essa enzima lá nos meus neurônios adrenérgicos. Aí eu formo a DOPA, e eu tenho aqui, né, aminoácidos que vão fazer descarboxilase, formando dopamina, e se fosse um neurônio dopaminérgico, pararia aqui. A síntese para aqui e o neurônio libera dopamina. Se fosse um neurônio adrenérgico, as reações continuariam. Aí eu teria que ter lá a dopamina beta-hidroxilase para produzir a norepinefrina. E aí eu liberaria a norepinefrina. Aqui na medula suprarrenal, a síntese não para por aqui, tá? A gente tem a conversão de 80% dessa norepinefrina formada em epinefrina. Então, a maior parte da norepinefrina é transformada em epinefrina. Graças a quem? Quem é a enzima que só tem aqui na medula adrenal? Feniletanolamina N-metiltransferase. E é essa enzima que é controlada pelo cortisol. Para que eu tenha essa enzima, eu tenho que ter cortisol. E aí, a etapa vai até o fim, que é a epinefrina. Eu vou liberar aqui da medula, então, 20% de norepinefrina e 80% de epinefrina. Ô, Carmen, deixa eu Oi. perguntar. A adrenal, ela influencia mais na questão, tipo, de uma situação de fuga, vamos supor, ela que é mais responsável, mais do que o próprio simpático, ou os dois precisam estar atuando junto? Os dois atuam junto. Não tem como eles atuarem separados. Por quê? Porque o que dá o start
é a estimulação simpática, tá? Então, quando eu tenho um estímulo que aciona o simpático, eu vou acionar, ao mesmo tempo, toda a rede de neurônios simpáticos, né, adrenérgicos, e a medula. Qual vai ser aí a diferença de resposta? A resposta, ela acaba se iniciando pela ativação dos neurônios adrenérgicos, porque como isso é muito rápido, né, eu estou jogando noradrenalina diretamente sobre os meus órgãos-alvo, tá? Então, inicialmente, essa resposta começa via neurônios adrenérgicos. E depois, a adrenal já está produzindo as catecolaminas, jogando na circulação, e aí isso se junta e ela ajuda a manter a resposta por mais tempo, a fazer com que ela tenha uma duração maior. Entendi. Então, pensando num curto prazo, quem vai direto é o próprio sistema nervoso, já manda direto para os órgãos-alvos, e depois, pensando num longo prazo, aí já está mais envolvido com a medula. Sim, mas e esse longo prazo, assim, não é tão longo, não que ela demore, Sim. tá? É que ela persiste aí com essas catecolaminas circulantes. Por quê? Porque as catecolaminas, né, elas só vão parar de fazer efeito quando elas forem degradadas. E aí nós temos as enzimas que degradam, aonde eu tenho, lá na terminação do neurônio, eu tenho enzimas que vão degradar, as que estão para fora, e aquelas que se ligarem ao receptor e que forem internalizadas vão ser degradadas pelas enzimas intracelulares. E as catecolaminas que estão circulantes, elas podem ou ser degradadas ao se ligar no receptor e internalizar, ou aquelas que ficarem livres no plasma, quando passa pelo fígado, são degradadas lá pelas mesmas enzimas. Tá? Independente de onde eu faça a degradação, eu tenho as mesmas enzimas participando do processo. Tá bom. Muito obrigado. A única coisa que a gente pode chamar atenção aqui, né, quanto à diferença do efeito de quando eu ativo os neurônios adrenérgicos ou a medula suprarrenal, é que alguns receptores, né, adrenérgicos, eles têm preferência ou pela norepinefrina ou pela epinefrina. Tá? Os dois podem ligar, eles reconhecem, mas eles têm preferência por um ou por outro. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns receptores que têm maior preferência pela epinefrina, eles vão acabar sendo acionados um pouco mais tarde, que é quando a medula já está produzindo a epinefrina, porque os neurônios não liberam a epinefrina, tá? Tá bom, entendi. Muito obrigado. Professora, Então, rapidinho. Oi, pode falar. Só jogando um exemplo, então, para ver se eu entendi. Então, o sistema pela medula, vamos supor, numa situação de risco, para eu ficar em alerta por mais tempo, eu usaria essa via. As duas. As duas. As duas. Tá. As duas. Entendi. Tá? As duas, porque enquanto você não tirar o estímulo, eu continuo tendo ativação adrenérgica. Entendi. Né? Então, tem a ver com a via em si. É mais que o estímulo. Não. O que é que... Quando a gente pensa, por exemplo, numa condição de estresse, né? O que acontece? Né? O que é que deixa a gente nessa condição de alerta do organismo? Né? Porque a primeira suspeita lá foi de estresse. Por quê? Não envolvendo aqui só as catecolaminas, mas envolvendo também o próprio cortisol, né? A gente sabe que durante o estresse o cortisol fica bastante alto, mas nessas situações de estresse, e aí, né, vamos fazer um parênteses aqui em estresse. A gente às vezes chama de estresse só aquele estresse psíquico, né, psicológico, que é, eu tô nervoso, não. Quando a gente fala em estresse,
qualquer estímulo que faça o organismo entrar nesse estado de alerta. Então, por exemplo, uma doença é um fator de estresse para o nosso organismo, porque tirou ele do equilíbrio. Você tem que acionar um monte de mecanismo de resposta, né? Passar por uma cirurgia, isso é um tipo de estresse para o nosso organismo, né? Muda a nossa homeostasia. Se eu considerar atividade física ele não deixa, né, de ser um tipo de estresse. Só que ele tem uma resposta diferenciada, porque no pós-exercício a gente tem uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque ele é passageiro e ele é focado em algumas substâncias específicas, né? Mas a gente tem estresse físico, então não é só questão de estresse psicológico. Mas independente, né, de quem seja aí o fator causador, num estado de estresse, a gente começa a aumentar a produção de todas as substâncias que teoricamente fazem o nosso corpo ficar em alerta, porque eu estou acionando os meus sistemas de segurança. Então, eu tenho as catecolaminas, eu tenho um monte de cortisol, né? Eu vou suprimir insulina e vou querer glucagon. Por quê? Porque no estresse eu tenho um gasto de energia maior. Então, eu começo a acionar mecanismos hormonais que me disponibilizem mais energia, que permitam que a glicose seja menos estocada, fique mais disponível, que a gente faça muito mais glicogenólise, gliconeogênese, e aí eu faço lipólise para fazer gliconeogênese. Então, esse é um estado de alerta do organismo, né? E enquanto eu mantiver o fator estressor, eu vou permanecer com esses hormônios todos aumentados para manter o meu corpo nesse estado de alerta. Entendem? Entendi, professora. Obrigadão. Eu acho que na próxima quarta, se eu não me engano, vocês vão ter uma palestra com a professora Maria Luísa sobre metabolismo do exercício. E aí vocês vão ter oportunidade de ver como esses hormônios todos se conversam. Participem bem, porque é uma palestra muito, muito, muito bacana. Tá? Eu queria ter colocado ela presencial, né? Eu acho que vale muito a pena, mas nós não tínhamos sala para a turma toda, por isso que ela está online. Mas se durante essa semana ainda tiver alguma oportunidade ou liberar alguma sala que eu possa colocar todos vocês, eu promovo as mudanças, eu faço ela presencial, porque são duas atividades que são fantásticas, assim. Vocês veem a integração e os hormônios trabalhando junto de uma maneira muito, muito bacana. Ô, Carlos, Oi. só para ver se eu entendi, essa enzima converte norepinefrina em epinefrina, precisa do cortisol para funcionar? Precisa. Então, Se eu tipo, não tiver cortisol, eu não tenho a feniletolamina. Então, uma deficiência de cortisol vai gerar uma deficiência de adrenalina, no caso. Pode. Aí você fala assim, eu vou ficar completamente sem catecolaminas circulantes? Não, eu vou ter norepinefrina, tanto de neurônios quanto aqui da suprarrenal, mas eu não vou ter epinefrina. Tá? Por isso, gente, que é muito importante a gente manter níveis adequados de cortisol. Então, eu tenho que me preocupar muito se o meu paciente tem baixo cortisol ou alto cortisol, porque os dois são muito prejudiciais, não só pelas ações diretas do cortisol, mas também pela interação dele com as catecolaminas. Porque se ele tem deficiência de cortisol, eu vou ter aí menos epinefrina. Então, eu também tenho uma redução de catecolaminas e elas têm a sua importância para fazer manutenção de pressão arterial, por exemplo. Fazer manutenção de metabolismo. Ao passo que se eu tenho cortisol demais, eu também posso,
né, fazer uma conversão muito grande e ter um efeito maior aí de catecolaminas, tá? Entendi, Carla. Obrigado. Quem é que degrada, né, essas catecolaminas? Depois, vocês, quando a gente estiver lá em neuro, a gente vai rever essas vias e vai rever essas enzimas, porque são as mesmas, tá, envolvidas na destruição das catecolaminas, tanto neuronais quanto as que estão circulantes. E essas enzimas, a gente tem aqui, ó, a CONT, tá? CONT é a abreviação de catecol-metiltransferase, e a MAO, que é a monoaminoxidase. Então, a CONT e a MAO, elas vão degradar as catecolaminas, e aí é o quê? Epinefrina, norepinefrina e dopamina, tá? Todas elas. A CONT e a MAO vão estar presentes tanto nas terminações dos neurônios adrenérgicos, quanto no fígado para degradar as catecolaminas que estiverem circulantes. E aí eu tenho da norepinefrina, ela pode sofrer ação da CONT, né, sendo transformada em normetanefrina, da MAO formando doma, e da epinefrina, ela pode sofrer também ação da MAO formando o mesmo metabólito, e a CONT, ela é transformada em metanefrina. E aí, esse metabólito em comum, quando sofre a ação da CONT, vira o ácido vanilil mandélico, e pela ação da MAO, tanto a metanefrina quanto a normetanefrina viram também o ácido vanilil mandélico. Vocês viram que lá no relato do caso foi dosada catecolaminas, acho que foi na urina, não foi? Foi. Foi na urina. O que é que eu posso dosar na urina? Eu vou ter bastante desse produto final, do ácido vanilil mandélico, mas quando eu tenho aumento de catecolaminas, eu posso encontrar na urina também tanto a metanefrina quanto epinefrina. Eu posso ter aí a excreção do hormônio na sua forma íntegra, sem ser degradado, tá? Quando ele está em bastante quantidade. Ou eu também posso fazer, né, a dosagem principalmente de epinefrina e metepinefrina no plasma. Isso também vai me dar uma ideia, né, se eu tenho um aumento importante de catecolaminas. E como eu estou dosando aqui os produtos, né, que vêm da via da epinefrina, eu estou mais preocupada em olhar com o que está acontecendo na medula. Porque, normalmente, se eu tiver um aumento muito grande de catecolaminas, não vai ser proveniente de ativação adrenérgica de neurônios. Vai ser tumor de adrenal. Tá? Para aumentar nesse patamar que a gente viu lá, não é simplesmente uma ativação neuronal importante. Tá bom? Carlos, onde ficam essas enzimas aí? Essas enzimas, elas ficam tanto no fígado, para degradar as catecolaminas que ficam circulantes, quanto se encontram nas terminações dos neurônios adrenérgicos. Tá? Por quê? Porque quando você tem liberação da noradrenalina lá na terminação do adrenérgico, o que fica na fenda, né, o que sobra ali, a gente chama fenda, é aquela fenda sináptica, né, entre o terminal do neurônio e o órgão. Eu tenho ali a CONT para degradar a norepinefrina que fica ali na fenda, e eu tenho a MAO
no neurônio adrenérgico que liberou a noradrenalina. Porque a gente tem um mecanismo de recaptação, de pegar de volta a noradrenalina que sobrou na fenda. E a hora que ela entra de volta para o neurônio adrenérgico, a gente degrada através da MAO que está lá dentro. Então, ela se encontra em vários locais, no fígado e nessas terminações dos neurônios adrenérgicos. Inclusive, né, lá na neuro, onde a gente tem um foco maior nos neurônios, né, a gente não fala lá de medula, nós temos fármacos, né, que são inibidores dessas enzimas. Para que eu preciso ter fármacos inibidores dessas enzimas? Porque em algumas doenças eu tenho falta de dopamina, ou eu tenho falta de norepinefrina. Aí, nesses pacientes que têm uma redução da produção de norepinefrina ou dopamina, a gente consegue usar inibidores dessas enzimas para aumentar o tempo de ação da norepinefrina ou da dopamina que foi produzida. Então, nós temos inibidores da MAO e inibidores da CONT, que lá em neuro a gente vai trabalhar cada um deles. Tá bom? Carlos, última Oi. coisa, na urina é só como encontrar esse ácido, então, esse ácido vale mandélico. Não, se eu tiver um aumento importante, eu posso até encontrar metanefrina e posso encontrar, inclusive, um pouco de epinefrina, que se eu tenho muita epinefrina, não dá tempo de degradar toda ela e ela pode ser parcialmente filtrada. Mas só em caso de, tipo, que tem alta produção desses hormônios. Aí você tem muito pouquinho. Muito pouquinho. Aí vai ser difícil de você titular, por exemplo. Tá? Beleza? Beleza. Agora, a gente pode, pensando nos efeitos das catecolaminas, a gente pode começar a entender um pouco, né, do quadro que foi apresentado lá no caso. Então, as catecolaminas, elas têm ações que são para manutenção do estado de alerta, elas têm ações que são voltadas para a regulação metabólica, e elas têm ações que são voltadas muito também para o sistema cardiovascular. Né? Por quê? Porque o coração expressa grande quantidade de receptores beta-adrenérgicos, os vasos expressam muitos receptores alfa-adrenérgicos, então o sistema cardiovascular está extremamente suscetível ao efeito dessas catecolaminas. Né? Quando a gente pensa aí nas ações em relação aos mecanismos de alerta, né, quando a gente tem ali uma descarga adrenérgica, a gente vê a dilatação da pupila, né, e isso tem muito a ver com o manter alerta, né, porque quando a gente chama ali de ativação simpática, que faz a gente ficar pronto para luta ou fuga, os dois estados são alerta, né? Então, a dilatação da pupila, que te permite ter uma visão melhor, a piloereção, né, ereção dos pelos, que ajudam a fazer o quê? Ajudam a fazer o controle ali da temperatura, né, perda de calor, a sudorese, que está muito relacionada ao aumento do metabolismo e também a termorregulação, que é feita lá no sistema nervoso central, a dilatação brônquica, porque quando eu dilato os brônquios, eu respiro melhor, né? E se eu respiro melhor, eu tenho um aporte melhor de oxigênio. Para quê? Para manter o aumento do metabolismo, né? Então, o pulmão também tem que trabalhar mais se o meu metabolismo está mais aumentado. Eu tenho inibição da motilidade e contração dos esfíncteres. O trato gastrointestinal é o único que não vai contribuir, né, de forma positiva para esse estado de alerta.
né, para esse estado de luta ou fuga. Então, eu faço o quê? Eu travo a motilidade, fecho os esfíncteres, eu paro o trato gastrointestinal, né? Então, por exemplo, pessoas com nível de estresse elevado, né, com cortisol aumentado, catecolaminas aumentadas, provavelmente tem um quadro de constipação, né, porque ele vai travar aí todo o trato gastrointestinal, tá bom? Então, essas são, e muitos dos efeitos a gente viu lá, ó. Ela tinha muita sudorese, né? Era uma das queixas que ela tinha lá no caso. Em relação às ações metabólicas, a gente pode falar da estimulação da glicogenólise e da gliconeogênese, só que lembra que para fazer glicogenólise, eu tenho que inibir insulina e estimular glucagon. Porque a insulina, ela quer fazer o que com a glicose? Captação de glicose. Oi? É captar glicose para ser degradado. Para guardar, né? A insulina, ela quer que a célula capta glicose para guardar. Então, onde eu vou ter receptores que são dependentes de insulina para captar glicose? No músculo, e aí essa glicose que é captada, ela vai ser direcionada para a síntese de glicogênio, né? No músculo, a gente tem estoque de glicose em forma de glicogênio, né? Então, ela vai fazer estoque, ela vai fazer síntese de glicogênio, né? Ela vai fazer glicogênese. E lá no tecido adiposo, a gente também tem transporte de glicose mediado pela insulina, porque eu vou pegar essa glicose e quero guardar no tecido adiposo em forma de gordura. Então, a insulina está associada também com lipogênese, formação de gordura a partir de glicose. Então, eu quero estocar, a insulina quer estocar, tá? Se eu estou numa situação de alerta, tá? De ativação adrenérgica e de alerta, eu quero pegar os meus estoques de glicose e quero usar, porque eu tenho um gasto energético muito grande. Eu tenho um gasto muito grande para essa termogênese, eu tenho um gasto grande de trabalho pulmonar, eu tenho um gasto grande de energia de trabalho cardiovascular, então eu preciso de energia. E aí a gente tem a própria, né, adrenalina e noradrenalina e o glucagon fazendo o quê? Indo lá nesses estoques e quebrando. Então, aquilo que eu tenho lá no músculo de glicogênio, eu quebro para formar glicose e disponibilizar. Eu faço glicogenólise, né? O que eu tenho de gordura, glicose acumulada como gordura, eu estimulo lá a lipólise, né, através de uma lipase hormônio sensível, e aí vou fazendo lipólise e jogando esse ácido graxo na circulação, para que ele seja convertido lá no fígado em glicose também. Então, eu faço gliconeogênese a partir dessa quebra de gordura, a partir da lipólise. Tudo isso me disponibiliza mais energia, né? E eu tenho esse gasto maior. Então, quando a gente percebe lá no caso que eu falo assim, ela perdeu uma quantidade de peso considerável, né? Por quê? Porque começou a fazer o quê? Lipólise. Começou a fazer resistência insulínica, lipólise, gliconeogênese, para gastar essa energia, porque eu preciso de energia para ficar nesse estado de alerta. Tá bom? Tudo bem aqui? Sim. E lá no sistema cardiovascular, como é que essas catecolaminas vão atuar? Né? Então, lá no coração, a gente sabe que os receptores que tem lá são receptores beta-adrenérgicos, né? E que vão ter um efeito
inotrópico positivo e cronotrópico positivo. Ou seja, eu vou ter um aumento da frequência e da força de contração, aumentando dessa forma o débito cardíaco. E se eu aumento o débito cardíaco, o que acontece com a pressão arterial? Aumenta também. Aumenta também, né? Ah, mas e como está a minha resistência periférica? Né? A minha resistência periférica, ela está aumentada, porque a maioria dos meus vasos sanguíneos tem receptores alfa-1 adrenérgicos. E toda vez que eu acionar um receptor alfa-1 adrenérgico vascular, eu vou ter vasoconstrição. Tá bom? A gente só vai ter vasodilatação via catecolaminas nos vasos sanguíneos musculares, porque lá tem predomínio alfa-2, não alfa-1. Vocês vão ver também, quando falar lá do exercício, né? Vocês vão ver que falar, mas você tem descarga adrenérgica e tem vasodilatação nessa musculatura. Essa vasodilatação é só em vasos musculares, né? E aí, isso é importante, porque se eu estou fazendo atividade física, eu aumento o metabolismo da minha musculatura, né? Então, esse metabolismo da musculatura, ele depende de quê? De maior aporte sanguíneo, porque eu preciso de mais oxigênio, de mais nutriente e preciso tirar mais os metabólitos. Então, eu preciso aumentar, né, o fluxo para os músculos que estiverem sendo usados. Não são todos os músculos que estiverem sendo usados. E aí, por isso que vai ter essa dilatação alfa-2 lá, tá? Mas, de modo geral, no balanço aqui, né, mesmo porque ela não está tendo um gasto energético em nenhum grupo muscular específico, é generalizado, o que é que prevalece? A vasoconstrição. Então, eu tenho aumento de resistência periférica com aumento de débito cardíaco. Isso eleva demasiadamente a pressão arterial. Por isso que é uma hipertensão de difícil controle, porque você tem catecolamina sendo despejada o tempo todo ali. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Vamos olhar aqui, né? Lá era um caso de feocromocitoma, né? Que é um tipo de tumor que atinge as células cromafins, que são as células lá da medula, produtora das catecolaminas. E vocês estão vendo aqui que está separado, né? Por quê? Na parte de cima, eu tenho aqui os sintomas que são mais comuns quando se tem um feocromocitoma. Esses sintomas aqui de baixo são sintomas mais raros, né, de acontecer, que vão depender aí de um nível bem alto de catecolaminas, né, de um tumor demasiadamente grande e também de alguma suscetibilidade do paciente. Então, nesses feocromocitomas, geralmente eu vou ter dor de cabeça, sudorese, aumento da frequência, né, as palpitações, a pressão aumenta, e esse aumento ele pode ser constante, ou ele pode ter episódios, né, crises hipertensivas, tremores, palidez, falta de ar, fraqueza, ataques de pânico, né? Então, todos esses aqui são comuns, e boa parte deles a paciente lá apresentou, né? E se a gente olhar, é muito difícil pensar, né, diretamente aí na noradrenalina. E também porque eles aparecem, né, vão aparecendo ao longo do desenvolvimento da doença, eles não vêm todos de uma vez, né? Os mais raros, eles compreendem
hipotensão ortostática, que é aquela hipotensão que o paciente tem quando ele está deitado e ele levanta, né, rapidamente, alterações mentais, né, como ela apresentou lá, aqueles ataques de fúria, né, embaçamento visual, porque nós temos pequenos vasos aí nos olhos, né, então a gente pode ter ali ruptura de alguns vasos, pelo aumento da PA, perda de peso, que foi o que ela apresentou lá também, temperatura acima de 40 graus, né, por isso que ela tem, às vezes, um calor extremo, mesmo num ambiente frio, resistência à insulina, ela não comentou em nenhum momento dela ter uma glicemia aumentada, então provavelmente ela não teve essa resistência à insulina, porque senão o paciente apresentaria aí um quadro semelhante ao diabetes, né, poderia ser confundido aí com diabetes, e com aumento aqui da glicose. Então tem algumas coisas que são mais comuns e outras coisas que são mais raras de acontecer, tá? Como que a gente pode tratar o feocromostoma? E aí aqui a gente tem informações bem interessantes para a gente pensar a respeito. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico do feocromostoma, o tratamento definitivo, digamos assim, o que vai resolver o problema do paciente é a remoção do tumor, né? Lógico que com isso ele vai remover toda a suprarrenal, independente do tamanho do tumor, se é um tumor que pega a suprarrenal, se é um tumor pequenininho, né, vai fazer a remoção de toda a suprarrenal, para ter um risco menor de ter recidiva. Só que esse paciente, ele não pode ir diretamente para a cirurgia. Ele tem que passar por um período de tratamento, né, que é um tratamento que deixa ele numa condição para que ele possa ter uma cirurgia segura. Porque qual que seria uma das principais preocupações em relação a essa cirurgia? Para fazer diretamente a cirurgia no paciente no estado que ele está? Ele tem uma parada cardíaca durante a cirurgia? Ele pode ter, né? Ele tem aí uma frequência aumentada, então esse paciente tem um risco cardiovascular grande, ele tem uma pressão aumentada demais, né? E aí isso me restringe o uso, inclusive, de alguns fármacos durante o procedimento cirúrgico. Uma outra coisa muito preocupante é você ter um paciente que há muito tempo está num patamar aqui em cima, muito alto de catecolaminas, e a hora que você faz a cirurgia, você tem ele aqui para baixo, uma redução brusca de catecolaminas. E aí o risco dele passa a ser o quê? Ele ter uma hipotensão extremamente grave. Tá? Ele não ter controle para manter a pressão no normal e a pressão despencar demais, porque você estava muito alto e aí você vem para o outro extremo aqui embaixo. Então, tem todo um preparo para evitar que ele tenha um risco muito grande de ir para a cirurgia por ter pressão alta e também um preparo para que ele tenha a menor chance de fazer uma crise hipotensiva pós-cirúrgica. Então, o que a gente faz antes, né? Pelo menos 4 semanas ele vai passar por tratamento antihipertensivo. Né? E aqui, isso explica até por que ela não teve uma resposta boa da pressão. O primeiro fármaco de escolha para a gente tratar esse paciente, para tratar a hipertensão, são os bloqueadores alfa. Tá? Os bloqueadores alfa, para a gente diminuir a resistência periférica. Tá? Bloqueadores alfa-1, que é a prazosina, doxazosina, são fármacos de escolha. Se ainda assim, tá, o paciente mantém um nível pressórico muito alto,
a gente pode associar, então, olha só, não é substituir, a gente associa bloqueadores de canais de cálcio. E aí, se vocês lembrarem lá dos fármacos, né, a gente tem os bloqueadores de canais de cálcio, que são de ação cardíaca, que era o verapamil e o tiazem, e as de hidropiridinas, que são os bloqueadores de canais de cálcio periféricos. Então, de novo, eu estou mexendo na resistência periférica, que é o que eu uso aqui, né? O anulodipina é uma dihidropiridina que bloqueia esses canais de cálcio periféricos. Se ainda assim esse paciente não melhorar, não controlar a pressão, a gente pode entrar com os inibidores de ECA ou de receptores AT1. Por quê? Porque, de novo, eu estou mexendo na resistência periférica. Por quê? Porque a angiotensina não é vasoconstritora. Se eu bloqueio a formação de anjo 2 ou bloqueio o receptor, eu diminuo a ação nos vasos também. Então, de novo, mais um fármaco trabalhando em reduzir a resistência periférica. Então, eu posso associar aí até 3 classes de fármacos para ter uma redução importante nessa pressão. Quando que eu vou usar beta-bloqueadores? Quando esse paciente tiver uma frequência cardíaca bastante elevada. Se ele tem, então, palpitação, né, taquicardia, eu ponho beta-bloqueador, senão eu não ponho beta-bloqueador, porque ele pode ter hipertensão e não ter taquicardia, tá? Então, aí eu posso usar atenolol, propranolol, se ele tiver taquicardia. Então, esse é o tratamento, né, um pouco mais longo que a gente faz para estabilizar mais a pressão dele, para ele poder ir para a cirurgia. Um pouco antes da cirurgia também, a gente começa a se preocupar com a hidratação dele e com o aporte de sódio, para justamente tentar manter um volume que evite uma hipotensão severa. Tanto que 10 dias, mais ou menos, antes da cirurgia, a gente acrescenta na dieta 1 grama de sal diário. Então, a gente faz um aporte de 1 grama de sal por dia, né? E mantém ele bem hidratado, para que a hora que seja feita a remoção da glândula e tire, né, a produção de catecolaminas, ele não faça hipotensão, ele tenha um bom volume, né, extracelular e consiga manter a pH. Então, por que eu não vou dar só água? Porque se eu der só água, eu não vou reter essa água, né? Vocês sabem lá de controle de volume e osmolaridade. Então, eu preciso dar sal e água para garantir que ele retenha esse volume. Porque aí eu estou mantendo a osmolaridade adequada, tá? Essas medicações antipertensivas, elas devem ser suspensas pelo menos 8 horas antes da cirurgia, né? Para não interferir lá com os anestésicos no controle da pressão. Ele vai ter que passar, geralmente, aí umas 8 horas de jejum. Então, durante esse tempo, ele também não vai ter aporte hídrico, por isso a gente faz o soro endovenoso, né, mantém aí de 1 a 2 litros de soro endovenoso, para que ele mantenha-se um volume adequado, bem hidratado. E para o procedimento cirúrgico, a gente tem restrições de alguns anestésicos, né, ou indutores anestésicos, porque eles promovem um efeito muito grande na pressão arterial. Então, a gente dá preferência para fármacos que não afetam muito a pressão, como, por exemplo, o propofol, né? Não vou poder usar ali durante a cirurgia opioides ou anestésicos inalatórios como alotano, isoflurano, né? Então, propofol é mais adequado. Como indutores, eu posso usar benzodiazepínicos, tá? Não precisa se preocupar com os fármacos, só para vocês entenderem dos cuidados que são necessários, né, desse procedimento cirúrgico. Não é só agenda a cirurgia e opera e tira o tumor, tá bom? No pós-cirúrgico,
a gente monitora as catecolaminas e metabólitos, né, lá através da urina, por pelo menos 4 semanas, para ver se realmente foi removido todo o tumor, né, se não tem nenhum outro local mantendo a produção de catecolaminas. E os acompanhamentos, eles devem ser anuais, porque uma vez que um paciente desenvolveu esse tumor, né, ele pode desenvolver aí novamente, ele pode ter alguma recidiva se ele tiver resíduos de tecidos de células enterocromafins. Tá? Perguntas? Dúvida, gente? Carlos,